Hoje é um dia muito especial na história do cristianismo, nós podemos, comemoramos aí os 502 anos da Reforma, e um dos princípios da Reforma é a fidelidade à Palavra de Deus, sola Escritura. E quando eu me deparo com a Bíblia, eu fico encantado com a facilidade que nós temos hoje de ter acesso à Bíblia. Hoje nós temos acesso à Bíblia das mais diversas maneiras, da maneira mais fácil possível. Você tem aplicativos no celular, nos tablets, na internet, você pode ouvir a Bíblia, né? Então é uma coisa muito especial. E a facilidade que nós temos de acesso à Bíblia, às vezes nos faz pensar e achar que isso foi sempre assim. Então, eu dei uma olhada, fiz uma pesquisazinha nesse site aí, Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa a respeito de acesso da Bíblia no mundo hoje. Para vocês terem uma ideia, nós temos aí, nesse primeiro círculo, eu acho que a esquerda de vocês, né? Nós temos aí, essa verde mais escuro, diz que nós temos 5,6 bilhões de pessoas que têm acesso à Bíblia no todo. Nos dias de hoje, essa é uma pesquisa aí para o dia 1º de janeiro deste ano. Nós temos 805 milhões de pessoas que têm acesso a partes da Bíblia, 411 milhões de pessoas que têm acesso a partes da Bíblia, porções, 805 milhões ao Novo Testamento, né? Tradução do Novo Testamento, aí a parte da Bíblia, e aí 246 milhões de pessoas que não têm acesso a isso, à Bíblia. É extremamente interessante isso, porque nós vemos o crescimento, o desenvolvimento, a facilidade. A Bíblia está traduzida em 692 idiomas. Amém. Completamente, 692 idiomas. É muita coisa, muita coisa. 1.547 idiomas tem partes da Bíblia ou o Novo Testamento, idiomas e dialetos. Então ela está bem acessível mesmo, né? Então são coisas que nós vemos assim, louvamos a Deus pela facilidade, pelo crescimento, pelo desenvolvimento da Bíblia, né? Tem crescido também aí nesse aspecto a Bíblia digital. Ali, anterior, são dados apenas da Bíblia livro, impressa, né? Que nós temos aqui é digital. De 2011 a 2018 nós saímos aí desse roxo mais escuro. Eu acho que é roxo essa cor aí mesmo, né? Esse mais escuro aí, você pode ver aí. 77 porções da Bíblia, ou textos bíblicos completos. Nós passamos para 2.120 no ano de 2018. Fechou aí o ano de 2018. Então, o crescimento e o desenvolvimento do acesso à Palavra de Deus, à Bíblia, tem sido muito grande e bem especial. Mas sempre foi assim? Como é que a Bíblia chegou até nós? E às vezes a facilidade de acesso da informação, de você ter essa acessibilidade a determinadas coisas, nos faz esquecer os caminhos trilhados para poder chegar até aqui, a termos esse acesso, e o custo que isso teve para os cristãos. A Reforma Protestante, ela contribuiu muito, grandemente, para que nós pudéssemos ter acesso, e hoje nós vamos falar um pouquinho de maneira específica da vida deste homem aí, Martinho Lutero, que foi um reformador na Alemanha, um grande homem. Ele traduziu aí a Bíblia para o alemão, mas pagou um alto preço por causa disso, né? Lutero nasceu aí em 1483, 10 de novembro, é filho de camponeses alemães, que o criaram, obviamente, principalmente pelo período em que viveram, com austeridade, o que gerou em Lutero uma visão de um Deus severo, de um juiz,
e que você, para receber a graça, o perdão, a salvação, você precisaria de uma maneira muito especial, fazer um sacrifício muito grande, participar da igreja, fazer as suas penitências, enfim, de todos os ritos da igreja, para que você pudesse. Lutero fazia direito. Algumas pessoas, historiadores, dizem que nesta época Lutero estava afastado da igreja, estava quase como um ateu, chegava quase a ser profano, e ele vinha com alguns amigos, fora visitar os seus pais e voltava para a cidade de Erfurt, onde eles estudavam, e no dia 2 de julho ele sofre um acidente, Erfurt, e o seu amigo morre. Estava uma tempestade muito grande, um raio cai, ele perde um amigo, este amigo morre, ele é jogado longe, e nesta queda ele faz uma promessa a Santa Ana, que se ele saísse com vida, ele se tornaria monge. Algum momento depois ele levanta e são e salvos, sem problema nenhum, e ele então sai para cumprir a sua promessa. No dia 17 de julho de 1505, ele deixa a faculdade de Direito, contrariando aí pai, uma boa parte de seus amigos, né, porque o seu pai gostaria que ele fizesse Direito, ele se formasse em Direito, e ele se torna, então, entra para o mosteiro agostiniano dos Eremitas, no dia 17 de julho de 1505, e ele fica aí até o ano de 1511, com exceção de uma parte do ano de 1508 e 1509, que ele passa em visita em Wittenberg. Foi no mosteiro agostiniano que ele tem contato com a Bíblia. Até então, o que ele sabia de Bíblia e de fé, o que ele havia aprendido na escola com seus pais, ou melhor, na igreja, por ouvir os padres falarem a respeito, e rezarem a missa e as cerimônias, mas ele nunca teve acesso a isso. Ele sofria muito, e ele nesse mosteiro, com uma culpa muito grande, ele fez amizade com o vigário-geral do mosteiro, Johann Satupitz, alguma coisa assim. Esses nomes alemão deixa a gente meio confuso aí. E ele confessava seus pecados a Johann. E o interessante é que Johann questionava por que ele vinha confessar pecados que teoricamente eram sem significado, não precisava estar confessando. Vontades, tendências, desejos que como cristão ele não deveria ter, em especial como monge, ordenado da igreja, etc, que ele não precisava ter. E eu disse, rapaz, não tem necessidade disso. E foi através de Johann que Lutero tem o seu primeiro contato com a graça de Cristo Jesus. É ele que desperta em Lutero, então, a primeira visão da graça do Senhor. Lutero viaja para Roma, foi fazer uma visita em Roma, e lá o Papa havia recentemente decretado que quem subisse as santas escadas, que era a escada que eles criam ter sido as escadas que Jesus Cristo desceu após o julgamento por Pilatos. Então o Papa havia dito que quem subisse de joelho essas escadas, 28 lanças de escadas, haveria de receber então indulgências. E ele, como um monge, um bom católico, sobe essas escadas, e é ao subir estas escadas que ele ouve uma voz que diz: o meu justo viverá pela fé. Está registrado no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Ele levanta, volta, e a partir de então ele começa de uma maneira bem mais ampla e intensa pregar contra as indulgências. E é interessante que Lutero, ele, no ano de
no dia 31 de outubro de 1517, que é quando ele prega as suas 95 teses contra o tráfico de indulgências. Na realidade, elas não são 95 teses da justificação pela fé, é contra o tráfico de indulgências, que na época estava muito grande. Estavam querendo construir a Catedral de São Pedro, a Basílica de São Pedro, e para angariar fundos para isso, então estavam vendendo indulgência de tudo quanto é forma. Então Lutero, extremamente contra. No dia seguinte haveria uma grande romaria para a cidade, para verem as relíquias, para subirem as escadas, para pagarem e comprarem suas indulgências. Enfim, ele resolve então pregar as suas 95 teses, que tem 5 pilares fundamentais que até hoje direcionam, que dão rumo ao movimento da reforma, né? Apenas as Escrituras, somente pela graça, a fé apenas em Cristo Jesus, apenas pela fé somos declarados justos, crendo em Cristo Jesus. Apenas Cristo Jesus pode nos dar a salvação, só nele nós temos salvação, não existe ninguém, nada que possa estar entre nós e Cristo Jesus. E glória apenas a Deus, Ele é o único que merece glória. Isso custou muito, muito para Lutero. Ele foi perseguido. Depois disso, eles tentaram Roma, depois ele colocar as suas teses, né, lá na porta de Wittenberg. Ele foi chamado para se retratar, e há algumas coisas bem interessantes aí. Isso aconteceu na cidade de Augsburg, na Baviera alemã. Os seus amigos não queriam que ele fosse de jeito nenhum. A princípio era para ele ter ido para Roma, mas eles sabiam que se ele fosse para Roma, ele estava morto. Então trouxeram para a Alemanha e ainda assim não queriam permitir que ele fosse. Porque o intuito era apenas de interrogá-lo, sabia que ele não voltaria atrás, ele era muito firme naquilo que cria, e ele não voltaria atrás, ele seria preso e estaria morto. Ao ser interrogado e pedir que ele abrisse mão dos seus credos, ele disse que gostaria que os papas, os líderes, mostrassem para ele onde ele estava errado. Se eles provassem para ele o seu erro, ele então abriria mão. E aos amigos que estavam completamente ansiosos pela sua vida, ele disse, e esta frase me toca muito o coração, ele diz assim: aquele que está disposto a pregar Cristo para o mundo deve estar pronto para a morte a qualquer momento. Muito forte. Toda vez que me lembro desta frase, eu a tenho com muito carinho, que passo por algumas dificuldades, desafios no ministério, isso é natural na pregação do Evangelho, me volto a estas pessoas e me lembro disso. Eu fico pensando num homem que foi criado, cresceu dentro de uma cultura religiosa, tem um encontro com a palavra de Deus, descobre o caminho e tem coragem de abrir mão de tudo pela verdade. Amém. Ele vai para um interrogatório sabendo que dali ele poderia não sair com vida. Será que nós iríamos? Será que eu iria? Eu fico me fazendo essa pergunta. Será que eu amo tanto a palavra de Deus, a minha fé está depositada em Cristo Jesus, de tal maneira que eu teria coragem de dar esta ênfase à palavra de Deus, de dar esta importância a esta verdade, de tal maneira que eu caminhe tranquilamente para a morte? Pesado isso, né? Forte. E eu tenho acreditado cada dia mais que vai depender de onde está posto o nosso amor.
Eu gostaria de... Oi? Posso fazer uma pergunta? Pode, se eu souber responder. Na subida que ele estava de joelhos, que ele ouviu a voz, aí foi logo imediato, ele aceitou o que a voz estava falando? Sim, ele não termina a sua escalada, ele levanta, volta e começa a pregar contra as indulgências. Ele já não estava muito a favor. Nessa visita que ele faz a Roma, ele perde muito do seu encanto por Roma e pela igreja, por ver a condição depravada dos líderes religiosos, né? A questão da divisão da sociedade com aqueles problemas, o clero, os ricos com posições especiais e podiam estar sentados na igreja, e o povo, né? Povão em pé, que era o que sustentava as vendas de indulgência na cidade, né? Ao ponto de dizer que a alma ouvir o tilintar da moeda quando era depositada lá para pagar os cofres da igreja, para pagar a indulgência por si ou por alguém, esta alma, os padres, os líderes, os bispos diziam que a alma, por quem você estava pagando a indulgência, a moeda cair ali, ela já subia imediatamente. Então veja, quando Lutero ouve esta voz, não é porque ele tem o primeiro contato com a justificação pela graça ou pela fé. Ele já vem desde o início, quando ele entra para o mosteiro agostiniano e ele começa a conversar com o grão-chefe, como eu falei aqui um pouco antes, e é apresentado a ele a graça de Cristo Jesus. Ele começa a estudar a Bíblia lá. Então, é nesta subida que ele descobre que a justiça de Cristo Jesus não é punitiva, de Romanos capítulo 1. Ela não é punitiva, mas ela é imputada pela fé. Amém. Isso torna-se claro ali, mas isso já era uma semente que havia sido plantada muito antes, e há de se entender que a reforma não é um movimento que estava acontecendo apenas na Alemanha, né? Havia movimentos anteriores. Quando a gente olha aí, a Espanha, por exemplo, já vinha com um movimento muito grande, inclusive uma das parentes de Lutero assume Catarina, santa, se não me engano, o nome dela, na Alemanha, no reino, e ela trabalha com Inquisição, etc. Então é algo que, querendo converter as pessoas, os pagãos ao catolicismo e de forma bem intensa. Então esse movimento de reforma ele já vem se espalhando e já vem acontecendo em outros lugares, né? E isso chega, obviamente, a Lutero. Pelo fato dele ter acesso à Bíblia, porque é ali que ele descobre a Bíblia, que ele vai começar a estudar no mosteiro de Agostinho, então ele começa a descobrir a graça de Cristo Jesus. Porém, ela só tem uma magnitude, uma força de mudança de vida e de propósito nesse dia que ele está subindo e que ele ouve a voz de Cristo Jesus. Historiadores e pessoas que pesquisam mais a fundo dizem que ele ouviu uma voz como de trovão falando aos seus ouvidos, muito nítida e muito forte. Então isso desperta nele algo que já estava, mas ele ainda não tinha atinado. É como a gente lê alguma coisa na Bíblia, de repente, de quem tem o costume, o hábito de ler a Bíblia com uma certa frequência, há períodos na vida que você pega determinados textos e você diz: rapaz, esse texto aqui há tanto tempo eu não havia me atinado para ele, não havia, né? Então foi mais ou menos isso que acontece. Ele já levanta dali já com um outro propósito de vida, e aí a coisa começa a ficar complicada para ele a partir daí. Outra pergunta. Sim. Nessa época já tinha a Bíblia impressa completa? Sim, já tinha, não para o público, mas os mosteiros, os padres tinham a Bíblia impressa completa. Obviamente não no alemão. O alemão, quem traduziu a Bíblia para o alemão foi Lutero. Ele que faz essa tradução
da Bíblia para o alemão pouco antes de morrer e depois da dieta de Worm. Ele é sequestrado, que é a última vez que ele é chamado para abrir mão dos seus princípios. Então ele volta, e nessa volta para casa ele é sequestrado, depois ele descobre isso, por Filipe, um protetor, um amigo dele, e que o leva para o seu castelo. Ele fica quieto lá. Em 3 meses ele faz a tradução da Bíblia para o alemão, numa linguagem que o povo possa compreender. Poderíamos dizer que talvez na nossa nova tradução da linguagem de hoje é uma versão um pouco mais popular, né? Mais popular, mais no linguajar do dia a dia. Mas sim, Lutero estudou latim, né, línguas. Ele tinha mestrado em artes antes de entrar para o mosteiro. Ele já tinha mestrado em artes, ele estava estudando direito, então ele tinha fluência em línguas e idiomas, que era algo muito forte nesta época, né? Filosofia também, ele estudou filosofia, então isso deu para ele um bom conhecimento. É uma mente brilhante, um homem muito estudioso, apesar de nos dias de hoje dizer que no seu ensino médio, se fosse no dia de hoje, ele não foi lá essas coisas como estudante, mas creio eu mais por relapso do que por falta de dedicação, de sabedoria e de inteligência. Okay? É ele quem começa a divulgar a Bíblia aí para os alemães e deixar isso aí. Mas até então quem tinha acesso apenas o clero, a igreja, no mosteiro. Né? Na Espanha, um dos problemas que se tinha muito grande, que sua prima, eu acho que de segundo ou terceiro grau, que se tinha exatamente esse, porque os padres que pregavam e que tomavam conta das igrejas, eles não tinham consciência, não tinham conhecimento, e estava levando as coisas assim, cada um tinha uma ideia. É uma das coisas que faz Catarina perseguir muito e levar a mão de ferro e impor digamos assim, a Inquisição na Espanha, exatamente por causa disso, porque foram ordenando politicamente pessoas que se tornavam religiosas, dando cargo religiosos em função de apoio político, etc. E aí isso foi deixando a igreja enfraquecida em termos de conhecimento. Então ela foi acabando com isso e levando padres e bispos que eram formados nos mosteiros, que haviam estudado lá, porque só lá eles tinham acesso à palavra de Deus. Pastor, trazendo Lutero para os dias de hoje, está muito distante do que os nossos líderes espirituais, né? Era exatamente o que eu ia fazer agora. Isso aí. Vai lá, termina o que o senhor vai falar. Não, é o que eu estou dizendo, trazendo Lutero para os nossos dias hoje, podemos ver que realmente nós enfrentamos quase que diferentemente a mesma luta. Sim. Ele enfrentou, né, pelo conhecimento e o poder de manter-se no poder, que é o contrário, né, da parte espiritual da Bíblia, onde verdadeiramente nós podemos nos orientar, não é verdade? Exatamente. Então nós levamos hoje realmente esse atrito ainda nos nossos próprios dias. Me assustei há um tempo quando ouvi um pastor norte-americano dizendo que o período da reforma havia acabado, ou do protesto, né, do protestantismo havia acabado. Ele falou isso dentro de um contexto, e independente do contexto que ele disse, eu discordo plenamente. Porque apesar de nós termos um acesso muito grande à Bíblia, nós também passamos por uma crise de conhecimento bíblico como nunca. O que nós temos de acesso à palavra de Deus, que é exatamente o contrário da época de Lutero, nós temos de acesso, nós também temos de analfabetismo bíblico, nós poderíamos dizer assim. Porque da mesma maneira que aconteceu na época, e é uma das coisas que me encanta na palavra de Deus, Jeremias disse que enganoso é o coração do homem. Nós devemos ter um cuidado muito grande com ele, porque ele é extremamente corrupto.
Em Deuteronômio também é um conselho que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, todo o nosso conhecimento, nossa alma, nosso entendimento. E eu entendo de certa forma o porquê, porque se não dedicarmos tudo ao Senhor, nós nos corrompemos. E quando nós nos corrompemos, nós usamos de todo subterfúgio para nos mantermos no poder. Porque vamos ser sinceros, é bom ter poder, é ou não é? Veja, eu sou pastor. É bom ser pastor. Eu falo, as pessoas ouvem de certa maneira, né? Hoje eu estava numa reunião de manhã cedo e algumas pessoas me ligaram para algumas orientações, para tomar algumas decisões, para isso, para aquilo. Qualquer posição, os pais gostam de ser respeitados. Gostam ou não gostam? Tanto gostam que às vezes falam as coisas para o filho e o filho diz assim, mas por quê? Filho, isso não interessa, porque eu estou mandando. É ou não é? Quantas vezes meu pai já disse isso para mim? Mas não mandei você fazer, vai lá e faz. Óbvio, algumas coisas... Mas isso mostra que a autoridade é algo que às vezes faz sentido, isso, porque às vezes o menino é extremamente questionador, mas às vezes é puro autoritarismo mesmo, né? Nós vemos as nossas... E para se ter autoridade, poder, para ser reconhecido, para se estar na mídia, se negocia muita coisa. E a fé é um canal muito fácil de se trabalhar com ela para poder resolver as coisas. Nós podemos, de uma maneira muito especial, deturpar a palavra de Deus, distorcer a palavra de Deus. Nós somos necessitados. Sim. Os necessitados podem ser realmente Sim. manipulados. Sim. E tem uma outra coisa. Nós somos carentes. Nós temos carências emocionais. Os nossos desejos, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ninguém gosta do chefe chegar e dizer para você, olha, isso aqui está errado. As crianças não gostam de ser corrigidas pelos pais. Ninguém gosta disso. Quando nós vamos à palavra de Deus, uma das coisas que ela faz é mostrar a nossa condição. Lutero era um grande pregador disso. Mostrava a pecaminosidade do homem. Então, por que as pessoas na época do Lutero, a indulgência crescia facilmente e o cresce hoje também com muita facilidade? Porque nós a temos hoje aí de várias maneiras. Porque o povo queria viver da maneira que estava e chegar para Deus e dizer, e aí, o que eu faço para poder, né? Quem não gosta de dar um jeitinho? O famoso jeitinho brasileiro, ele se espalha para todo ser humano, principalmente quando se depara com isso. Então eu poderia viver a minha vida devassa e poderia, se eu tenho condição financeira, pagar para continuar vivendo do mesmo jeito e ter meu pedacinho no paraíso quando o Senhor voltar, sem problema nenhum. Isso é algo muito comum nos dias de hoje. Muitos de nós procuramos a igreja para poder ouvir coisas que nos agradam, para saciar um vazio que nós temos. E a palavra de Deus tem condição de fazer isso, mas ela pode ser mascarada. Ela pode ser mascarada. E toda vez que se levanta para seguir a palavra de Deus, a nossa irmã ali orou pela filha e pelo esposo há um bom tempo, né? Eles se batizaram, perdão, eu esqueci seu nome. Denise. Não foi isso, Denise? E ela estava olhando porque ela sabe que agora a batalha foi só um passo e ela vai ser grande, porque quando a gente se coloca na mão do Senhor, nós desejamos fazer a vontade de Deus, você é perseguido de todas as maneiras. Você terá amigos que vão te apoiar, mas você vai perder outros amigos. Lutero se tornou proscrito, né? Tanto ele quem cresce, condenado à morte, teve que viver escondido, ficou preso num castelo por 3 meses sem poder sair, quer dizer, bem mais tempo, mas sem poder sair para nada, porque ele era fiel a Deus. Eu terminei uma série agora sobre o sofrimento
por uma série de acontecimentos lá no distrito, eu resolvi fazer esta série. Eu preguei 4 sermões, 4 mensagens a este respeito. E uma das coisas que a gente aprende é que quando você se torna um cristão, você vai sofrer. Mas ninguém quer sofrimento. A gente quer ir a Deus e nós queremos que de alguma forma Deus resolva o nosso problema. E às vezes nós não admitimos isso. E porque a gente não admite, a palavra mais fácil, a maneira mais fácil, é às vezes nós negociarmos a palavra de Deus. Não é porque ninguém aceita sofrer. E nós não aceitamos sofrer porque não fomos criados para o sofrimento. Nós não fomos feitos para isso. O pecado trouxe o sofrimento, mas não tirou de nós o desejo de viver a perfeição do jardim do Éden sem pecado, apesar de estarmos há tanto tempo no pecado. Então este é um conflito que nós vamos conviver com ele até a volta de Cristo Jesus, onde seremos todos transformados. Como lidar com isso? Fidelidade à palavra de Deus. Então, queridos, um apelo que eu gostaria de fazer a vocês, e aí eu quero ler com vocês 2 textos, Hebreus, capítulo 10, versículo 32 a versículo 38, para não ficarmos apenas no exemplo de Lutero, algo bem anterior a Lutero, para você entender que este processo de fidelidade à palavra de Deus, ela sempre será sacrificial, sempre. Capítulo 10, versículo 32 até o versículo 38. Diz assim a palavra de Deus: lembrai-vos, vós, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, entendo aqui iluminados, porque essa carta é uma carta escrita a judeus, gregos, depois deles entenderem a palavra de Deus, o cristianismo, o evangelho, depois de se converterem ao evangelho, diz assim: sustentaste grande luta e sofrimento. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Mesmo texto que Lutero ouve lá, muito antes, Paulo fala aos convertidos, aos judeus convertidos. E eu gosto desse texto porque aqui no versículo 34 fala que estes convertidos, eles não só se compadeceram, mas eles escolheram ficar presos. E eles aceitaram o espólio dos seus bens com alegria. Quando eu li esse é um dos textos que brotou assim, recentemente para mim, eu fiquei assim, eu falei assim, gente, a gente sofre tanto quando a gente é injustiçado, né? A gente reclama tanto, às vezes vai para Deus e fala: Senhor, e por que eu estou passando por isso? Eu sou fiel, eu sou crente, eu vou para a igreja, eu faço isso. Veja, na história do cristianismo, os patriarcas, o cristianismo primitivo, os cristãos, por terem a consciência do galardão, do que aguardava, do novo céu e da nova terra, quando perdiam os seus bens, e entenda bens, não só posses materiais, mas às vezes a perda dos seus familiares também, eles aceitavam isso com alegria, pela fidelidade à palavra de Deus. Eu começo a entender de uma forma mais ampla a vida dos protestantes, por exemplo.
do período da Reforma, de Lutero, que foi um grande homem, um grande pregador, que sofreu horrores, mas permaneceu firme ali. Por que pagou o alto preço? Porque os seus olhos estavam postos em Cristo Jesus. Amém. Se a gente for um pouquinho para frente, capítulo 11 aí, Hebreus capítulo 11, versículo 23, 24, 23 e 24. 23 em diante, Hebreus 11, 23 em diante. Diz assim: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Versículo 26. Porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então, a nossa jornada com a palavra de Deus está diretamente ligada aonde os nossos olhos estão postos. Nós temos aqui 2 exemplos básicos, que nós vamos ficar, existem muitos outros, mas 2 exemplos básicos de pessoas que muito antes do processo da reforma sacrificaram vida e tudo. Moisés podia ter ficado sendo fiel à palavra de Deus lá no Egito numa boa, no bem bom. Mas ele entende que os prazeres lá tornaria-se pecado por tomar o lugar de Deus. E ele prefere então pegar o opróbrio, o sofrimento, a vergonha de Cristo Jesus, juntar-se com um povo e ser maltratado com este povo. Veja, ele sai de uma posição de conforto e escolhe sofrer pela palavra. Ele escolhe sofrer pela palavra. E a pergunta que faço a vocês, para que nós possamos refletir, e tenho feito a minha, que importância a palavra de Deus tem para a minha vida? Às vezes nós clamamos pelo tamanho da fé. Eu ousaria dizer que o nosso maior desafio não é o tamanho da nossa fé, mas aonde a nossa fé está posta. Hebreus 12, versículo 2. 1 e 2, diz assim, Hebreus 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, do sofrimento, suportou a cruz e está sentado à destra do trono de Deus. Amém. Aonde os nossos olhos estão postos? Hoje nós comemoramos aí 502 anos da Reforma Protestante. Nós demos uma olhada, tivemos um vislumbre muito superficial de um pouco de como foi a vida de um dos reformadores, Martinho Lutero, de um grande reformador. Fez uma grande diferença, abriu portas para que nós hoje pudéssemos ter a palavra de Deus com tanta facilidade. Mas não estaremos nós hoje perdendo a bênção de termos a palavra de Deus como centro da nossa vida? Apesar de termos tão fácil acesso, temos negligenciado o estudo da palavra e muitas vezes a fidelidade à palavra, ou por causa do conforto, ou porque às vezes a palavra em determinados momentos ela é desconfortável para nós.
vai nos colocar numa situação difícil, nós vamos precisar abrir mão de algumas coisas. Quem é Cristo Jesus? Quem é Deus? Para Lutero, o mais importante era Cristo Jesus. Ele diz que quem está disposto a pregar a palavra tem que estar disposto a morrer. Os cristãos, muito antes dele, tinham esta visão, porque enxergavam Cristo Jesus, porque os seus olhos estavam postos não nas coisas terrenas, não no dia a dia, não no sofrimento, uma mudança de ponto de vista. E é um texto que eu gosto muito, está em Isaías capítulo 1, versículo 18, e eu quero encerrar com este texto. Isaías, abra aí a sua Bíblia, seja ela livro, seja ela aplicativo, abra a palavra do Senhor. Isaías capítulo 1, versículo 19. Eu gosto muito e constantemente, é difícil ter uma mensagem que eu não cite esse texto. Ele começa com uma condicional e uma proposta de Cristo Jesus para cada um de nós. Ele diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis melhor desta terra. Amém. Eu comecei algumas mudanças na minha vida a partir do estudo deste texto. Eu sou adventista de berço, como costuma se dizer. Eu nasci em lar adventista. Meu pai já era adventista. Somos aí eu acho que a 5ª geração de adventistas. Eu tenho por volta de pastores na família, 12 pastores na família. Quando reúne esse tanto de pastor de uma vez só, irmão, a mulher fica até doida. Que a gente chega lá só fala... Oi? Sobrenome. Meu sobrenome é Paim, Wesley Paim. Teve um Paim por aqui. Tem, né? O Josimar Paim. Meu primo. Meu primo. É seu primo também? Então são primos, a gente nem sabia. Olha aí, a careca não nega, né? A careca não nega. Olha que coisa boa, descobrindo familiares aí. E a gente se reúne, a conversa é só Bíblia e igreja, né? O pastor se encontra, só sabe falar dessas coisas. Às vezes eu saio de férias, meu sogro também é pastor, e eu chego lá com meu sogro, tem um cunhado pastor, então reúne 3 pastores, e meu pai também é pastor, Jeremias Paim, agora está aposentado, e a conversa é só isso. E eu questionava muito o Senhor esse texto, e disse assim: como assim? Nasci e cresci na igreja, estou rodeado de pastor, a gente vive, eu respiro a atividade da igreja, sempre estive envolvido, tornei líder da igreja aos 16 anos de idade, fui ancião. Eu fico olhando assim, tem gente doida nessa vida, né? Vou colocar como líder da igreja com 16 anos de idade, ainda mais menino do jeito que eu era. Enfim, o que pode ser melhor na minha vida? E pode, irmãos. Pode. Quando Deus diz assim: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor da terra, Ele não está prometendo a nós uma vida de tranquilidade, em hipótese alguma. Mas Ele está prometendo a nós a sua presença de tal maneira, Amém. a sua paz de tal maneira, que Ele excede todas as coisas. Eu começo a entender como alguém pode aceitar o espólio dos seus bens com alegria, ser roubado, ser injustiçado e não sair da graça, né? Que é uma expressão bem comum nossa hoje. Estar em paz, tomar uma fechada no trânsito, igual me aconteceu hoje, eu vindo para cá com medo de chegar atrasado, danado, e aí alguém resolve te fechar, andar devagar na frente, você fica naquela agonia, né? Eu sou especialista em me perder e errar, mesmo eles dizendo o caminho, eu costumo errar, e ainda assim não ficar xingando na cabeça. Como é que isso é possível com essa natureza? Era angústia de Lutero. Eu disse: como com essa natureza tão ruim eu posso encontrar a graça de Cristo Jesus?
Aí o Senhor vem e diz assim: se quiserdes me ouvirdes. Não é a minha posição. Não é o fato de ser pastor. Não é o tempo de igreja. Não é a minha linhagem, a quantidade de pastor e a geração de adventistas que há ou de cristão que há na minha família. Não há um número de crente. Não é o número de estudos dados, de batismos realizados, de igrejas abertas. Não é nada disso. É ouvir a palavra de Cristo Jesus. E um dos conselhos que Deus repete grandemente na sua palavra, imensamente, é: não terás outros deuses diante de mim. E isso não está falando de adoração de imagem, nada disso. Ele está falando de não amar a Cristo Jesus com todas as coisas. É não ter em vista o galardão. É não entender que o sofrer por Cristo Jesus é a melhor coisa que tem. É entender que quem me justifica, quem me dá paz, quem me salva é o Senhor. E quando eu sou salvo por Ele, as mudanças que Ele opera na minha vida diariamente me tornam uma pessoa melhor. Me tornando uma pessoa melhor diariamente, sempre terei o melhor da vida. Como isso é maravilhoso! Eu estou descobrindo, irmão, que uma mulher pode ter TPM 30 dias por mês, 9 meses por ano. Se você duvida, você não sabe o que é gravidez. Rapaz, como está sendo complicado. Minha esposa precisou fazer tratamento, então ela tomou hormônio para mais de 1 metro. Eu costumo dizer, muito hormônio para poder... Ela me ama e me odeia dentro do mesmo segundo. Eu não sabia que isso era possível. Eu entendia que era possível no mesmo dia, mas não entendia que isso era possível dentro do mesmo segundo. É natural das mudanças. Sabe o que tem me surpreendido nisso? É a graça de Cristo Jesus me dando sabedoria para lidar com isso. Porque, irmãos, eu tenho um temperamento complicado. Eu tenho um temperamento complicado. Eu não sou uma pessoa fácil. E como tem sido, como eu tenho podido vivenciar este momento tão especial. Mas não tem sido fácil. As provações, as lutas, as batalhas. O que eu posso dizer para vocês como testemunho é: se vocês fizerem deste livro o seu livro de cabeceira, o mais importante, literalmente a sua regra de fé, como diz Cristo Jesus, e não como líderes religiosos falam. Sejam nobres como os bereanos, né? Eles ouviam o que os apóstolos falavam, o que eles faziam? Iam examinar, vamos ver se esse negócio é assim mesmo. Então não é o fato de eu ser pastor, estar aqui compartilhando com vocês, ter estudado e tal. Peguem tudo isso, cheguem em casa, vá conferir, checa isso, veja se a palavra diz isso mesmo e siga o que a palavra de Cristo Jesus diz, porque a nossa segurança é Cristo Jesus. Amém. Mas tenha a ousadia de pautar a sua vida por esta palavra. Eu posso te garantir 2 coisas, porque eu tenho vivido isso. Você vai comer o pão que o diabo amassou. Conhece essa expressão? Vai ter dia que você vai olhar para o Senhor e vai dizer assim: você está de brincadeira comigo. Eu estou me consagrando, eu estou vivendo a graça, o Evangelho do jeito que o Senhor deseja, e é assim que vai ser. Aí Ele vai te fazer lembrar que quando a gente tem e a gente entende que o nosso galardão, a nossa vida não é essa aqui, o que Ele tem preparado para nós é muito melhor. Ah, amigos, vai tomar conta de você uma alegria, uma paz e uma tranquilidade que vale muito a pena. Minha graça te basta. Meu justo viverá
Pela fé. Pela fé. Eu gostaria de uma maneira muito especial de apelar e de convidá-los a fazerem da palavra de Cristo Jesus o norte da sua vida. Muitas pessoas pagaram com a vida o direito de nós termos a facilidade de termos a Bíblia como nós temos hoje. Não sejamos analfabetos bíblicos. Não vivamos desesperados e angustiados desnecessariamente. Abra mão de qualquer coisa para ler este livro. Seja fiel a estas palavras, porque o autor delas diz que se você quiser e ouvir uma linguagem bíblica e oriental, nunca está atrelada apenas à sua capacidade auditiva. Está completamente ligado ao que você faz com a sua vida depois que você se depara com a palavra. Tanto é que Paulo disse aos Hebreus lá, depois que vocês foram iluminados, depois que vocês foram salvos, depois que houve mudança de vida, depois que vocês aceitaram Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo está voltando. Amém. Ele vem para nos fazer reencontrar a irmã que foi fazer a cirurgia e faleceu. Ele vem para pôr um fim em histórias como a da minha mãe, que sofre grandemente com depressão, com câncer. Ele vem para pôr fim a dores de mães que têm perdido filhos. Há crianças que nós temos ouvido aí que estão perdendo a vida por causa de bola perdida. Por causa da gravidez, o medo da minha esposa está altamente... ficou bem mais sensível, né? Quando o pastor Yuri entrou em contato e falou para mim vir aqui na ilha, eu fiz uma semana de oração lá na Igreja do Galeão, que é lá em cima, esqueci o nome daquela comunidade. Galeão, lá em cima no morro, como é que é o nome dela? Barbante, exatamente. E levei um amigo que eu tinha sido fui pastor deles, ele estava conosco, e levei ele lá, e ele chegou lá aterrorizado. Ele veio de Trezinhos, no interior. Quando ele viu tudo, e foi um dia assim que tocamos de tudo, todo mundo estava na rua com todas as coisas que tinha direito, né? Ele viu tudo, e ele voltou contando tudo aquilo. Então, quando fala para minha esposa que vem para a ilha, o que vai na cabeça dela, né? Aí ela falou assim, meu amor, e lá é tranquilo? Eu disse, amor, tranquilo, é só uma situação, tudo bem, não tem problema não, está tudo certo. Nós vivemos com medo. E às vezes a gente fala do Rio, mas assim, às vezes eu costumo dizer que eu me sinto mais seguro no Rio do que em outros lugares. Eu fiquei 7 meses em Maués, que é uma cidade, é uma ilha. Quando morei lá, não tinha 50 mil habitantes. Entraram 2 vezes na minha casa. Comigo dentro de casa. 2 vezes. Foi assaltado outras tantas vezes no Maranhão. Interior do Maranhão, cidades. Uma vez com o meu sogro, num lugar que não tinha nem luz elétrica. Fecharam a rua lá com um caminhão, roubaram um caminhão, fecharam a estrada de barro lá. A gente vive uma insegurança generalizada. Não existe lugar seguro. É verdade que por algumas razões a sensação de medo na cidade que nós vivemos é muito maior. E a sensação de medo, ela é pior do que qualquer coisa que nós possamos ter. Nosso galardão não é aqui. Nós não vamos viver para sempre aqui. Amém. E a despeito disso tudo, Cristo Jesus quer nos dar a melhor qualidade de vida. Aí você me pergunta, pastor, como? Não sei, irmão, estou curtindo isso também. Porque não sou eu que prometo, estou também em busca, na mesma jornada que você, e tenho descoberto pela leitura, estudo e submissão da vida a esta palavra, e não é simples, mas submissão a esta palavra, a este livro, que eu tenho com tanta facilidade nas minhas mãos hoje, em
encontrado a paz, e a despeito de todas as mazelas que o pecado tem gerado, eu tenho descoberto que é bom demais viver. Amém. É gostoso demais estar casado, é bom demais ser cristão, é maravilhoso ser pastor, mesmo correndo risco de vida. Mas quem está disposto a pregar Cristo Jesus tem que estar disposto a... Porque Jesus morreu por mim, irmãos. Amém. A Bíblia diz que Jesus tinha uma alegria no céu. É outro que deixa o paraíso. E vem, e abraça, e aceita o sofrimento. A traição, para que eu e você pudéssemos ter esperança. Que tal você dizer para Jesus hoje: Senhor, me capacita pela sua graça e pelo seu poder a ser fiel à sua palavra. Você gostaria de dizer comigo nesta noite: Senhor, eu quero fazer da tua palavra a minha regra de fé. Eu quero viver por esta palavra. Esse é o desejo. Pegue a Bíblia, segure aí. Seja ela no aplicativo. Se for no aplicativo, levanta o aplicativo. Se for o livro, levanta o livro, porque agora nós estamos falando da palavra de Deus. Isso é só um símbolo. Não há poder nenhum nisso. O poder está em Cristo Jesus e nas palavras deste livro. Mas eu gostaria que de maneira especial você decidisse, como Cristo Jesus, a fazer deste livro, que temos tanta facilidade, a regra de fé. Para que pela palavra do Senhor, vivendo de acordo com ela, nós possamos descobrir o melhor. Nós possamos levar outras pessoas que estão sedentas, porque há muita gente carente e desejosa, mas querem a palavra. Querem a palavra. Segura aí, eu vou orar com você e por você. Grandioso Deus, nós temos a Tua palavra em nossas mãos. Hoje, de maneira especial, nós comemoramos aí os 502 anos da Reforma Protestante. Lutero, um dos protestantes, pagou um grande preço para que nós hoje pudéssemos ter a Bíblia em nossas mãos. Cristo Jesus pagou com a vida e tantos outros para que nós pudéssemos ter este livro, que temos acesso com tanta facilidade. Por causa dessa facilidade, às vezes nós perdemos o interesse ou deixamos para depois. Ao tomá-lo em nossas mãos, ao erguê-lo, nós estamos neste ato dizendo que nós queremos a partir de hoje, desta noite, fazer deste livro a regra de fé para a nossa vida. Amém. Nós sabemos que vamos sofrer. Nós entendemos que, como aconteceu com os patriarcas, os cristãos primitivos, com Moisés, que tinham a visão em Cristo Jesus, o galardão, a promessa do novo céu e da nova terra, a transformação que ainda há de acontecer com a segunda vinda de Cristo Jesus. Ousaram escolher o sofrimento, a vida diferente, os desafios da fidelidade da palavra e encontraram o melhor desta terra. Amém. Nós queremos caminhar por este mesmo caminho, mesmo que gere sofrimento. Abraça-nos, fortalece-nos, que pela sua graça e misericórdia possamos colocar os nossos olhos firmemente em Cristo Jesus. Que através do estudo desta palavra ele se torne a cada dia o autor e consumador da nossa fé. Que o nosso objeto de fé seja Cristo Jesus, nada mais. E tendo a Cristo Jesus como autor e consumador da nossa fé, vivamos como os cristãos primitivos, como Moisés, como Jesus viveu, como os protestantes viveram, fiéis à tua palavra, para a salvação de outros, para a honra e glória de Cristo Jesus, para que naquele grande dia possamos nos encontrar contigo. Abraça-nos, fortalece-nos, salva-nos uma vez mais em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Que a partir de hoje, dia após dia, você compre o melhor da terra em Cristo Jesus. Amém.